bem-vinda, bem-vindo ao culto da Igreja Batista em Casa Forte, igreja que tem sua sede na Estrada das Ubaias, 776, esquina com a Avenida 17 de Agosto, já em frente do Poço da Panela. Damos essas referências para que quando você puder, faça-nos uma visita às nossas atividades presenciais, que são realizadas às quartas-feiras, às 19 horas, aos domingos, às 9 horas e 18 horas. Não nesse momento. Nesse momento, nós estamos realizando apenas atividades virtuais. Nós estamos tendo sala de oração às quartas-feiras, às 19h30, no Google Meet, e eu vou passar um celular que você pode usar se quiser participar dessa sala de oração. Também nós estamos tendo Escola Bíblica Dominical às 10 e às 10h30 para duas faixas etárias diferentes de crianças. Tem sido muito bem aceitas essas atividades infantis, e você não pode deixar a sua filha, o seu filho fora dessas atividades. Nós temos também, no domingo à tarde, 14 horas, escola bíblica, sala de escola bíblica no Google Meet para adultos, 16 horas, sala de estudo bíblico para adolescentes no Google Meet, e 19h20, sala de estudo bíblico para jovens também no Google Meet. E eu vou passar um número de telefones de WhatsApp que você poderá fazer contato se desejar participar conosco. Essas são as atividades que nós estamos tendo de maneira regular. Nós estaremos nesse mês de agosto, já que é o mês da Juventude Batista Brasileira, nós teremos atividades promovidas pela nossa juventude. Eu gostaria que você ficasse atento que essas informações estarão sendo divulgadas em nossas redes sociais. Sábado 15 de agosto, sábado 29 de agosto, sala de bate-papo dos jovens às 19h30, com pessoas convidadas especiais, gente de outros estados do Brasil que estarão nessa sala do Google Meet, conversando sobre temas da maior importância para a vida da nossa juventude. Juventude que envolve os adolescentes, que envolve os jovens, jovens casados, jovens solteiros, e certamente que você que não se enxerga como parte da juventude, não será proibido de participar dessa sala da juventude no dia 15 e no dia 29 de agosto. Fique ligado através das nossas redes sociais e você então saberá como fazer para participar. Que o culto dessa noite seja uma bênção para a sua vida, que nesse momento o seu coração esteja aberto para agradecer a Deus, para ouvir a palavra de Deus e participar desse momento virtual, nesse momento de comunhão espiritual com a Igreja Batista em Casa Forte. Muito bem-vinda, repito, muito bem-vindo ao culto da Igreja Batista em Casa Forte. Desisti de viver, de lutar com as minhas forças. Tu és quem vive em mim. Não há mais lugar para mim mesmo. Minhas vontades, meus desejos foram crucificados. Tua destra me sustenta. Em tua sombra eu descanso, só pra ouvir tua voz. Então fala, Deus, meu coração está aberto. Fala, Deus, preciso muito ouvir a tua voz. Vem me ajudar.
Já desisti de viver, de lutar com as minhas forças. Tu és quem vive em mim. Não há mais lugar para mim mesmo. Minhas vontades, meus desejos foram crucificados. Tua destra me sustenta. Tu és a minha provisão. Em tua sombra eu descanso. Só pra ouvir tua voz. Então fala, Deus. Meu coração está aberto. Fala, Deus. Preciso muito ouvir a tua voz. Vem me ajudar. Basta uma só palavra, fala, Deus, pro sobrenatural acontecer, e nada me será impossível. Então fala, Deus, meu coração está aberto, fala, Deus. Preciso muito ouvir a tua voz. Vem me ajudar. Então fala, Deus. Basta uma só palavra. Fala, Deus. Pro sobrenatural acontecer, e nada me será impossível, e nada me será impossível. Campanha de Missões Estaduais de Pernambuco. Pela vida em Jesus, eu coopero. Olá! O meu nome é Natalia Azevedo, faço parte da Igreja Batista em Casa Forte e lá sou promotora de missões. Como vocês estão? Eu vou bem, graças a Deus. Estou aqui hoje para continuar falando para vocês sobre Pela Vida em Jesus, eu coopero. Sim, estamos ainda em campanha de missões estaduais na nossa igreja. E o tema desse ano é Pela Vida em Jesus, eu coopero. E a divisa está lá no livro de João, no capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava vida, e esta era a luz dos homens. A música da campanha, vocês podem louvar o Senhor através dela. Tem instrumentos e acordes que lembram o nosso Pernambuco. Sim, o nosso Nordeste tem jeito gostoso de apresentar música. E eu espero que vocês possam gostar. Vamos lá? Jesus, eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus
Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Recebi a plenitude de Cristo, com vida eterna nos céus. Tenho também seus ensinos, saudável posso viver. Quero essa vida a todos levar, esforço em favor da missão. Há tantos pensando somente em si, precisam com Cristo aprender. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. As igrejas precisam orar e se unir, vidas, recursos e posses investir. Todas juntas em torno de um alvo bem maior, a Pernambuco levar uma vida melhor. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero. Esse é o tema da campanha de missões estaduais desse ano. Meus irmãos, aqui em Capivara nós temos visto o poder de Deus na vida das pessoas. Porém, nós temos passado também por muitas dificuldades. Nós temos grandes desafios aqui nesse lugar, irmãos, a serem superados. A começar pela idolatria. A idolatria aqui em Capivara é muito grande, é muito forte, irmãos. As pessoas acham que a sua religião ela está acima da palavra de Deus, está acima da Bíblia Sagrada, e nós temos sentido muita dificuldade em pregar o Evangelho para as pessoas por conta disso, né? Mas nós também temos outras dificuldades que envolvem o isolamento dos missionários aqui. Eu, minha esposa, nós estamos aqui em Capivara e o isolamento é muito grande. Nós somos vistos, irmãos, como uma seita pelas pessoas desse lugar. As pessoas nos veem como se nós fôssemos rivais, muitas vezes, e como se nós tivéssemos vindo para cá fazer uma guerra religiosa. Mas na verdade, meus irmãos, nós sabemos que nós estamos aqui para pregar o Evangelho da salvação. Jesus disse que se você conhecer a verdade vai te libertar. E nós viemos trazer essa palavra. Nós também passamos pela questão da perseguição religiosa, meus irmãos. Para ter uma ideia, muitas pessoas aqui que quando se convertem, se unem pessoas desse lugar para irem até aquele irmão, para tentar tirar esse irmão do caminho do Senhor, para tentar fazer aquele irmão voltar para a idolatria de novo, meus irmãos. Então os irmãos orem, porque aqui, infelizmente, isso é algo comum nesse lugar. Também nós passamos pela questão do misticismo, né? As pessoas procuram muito tipos de pessoas que vão rezar, vão fazer trabalhos de feitiçaria para tentar facilitar a vida daquela pessoa. E isso tem sido um grande empecilho também no crescimento do Evangelho. Mas, irmãos, mesmo com tudo isso, o Senhor Jesus tem salvado e libertado almas nesse lugar. Por isso o inimigo está furioso. Mas sabemos que a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então contribua para missões. Continue fazendo a obra missionária, ofertando, orando, mobilizando e indo ao campo.
Nunca se esqueça de fazer a obra com aquilo que vem às suas mãos, tá certo? Nós queremos agradecer grandemente a nossa Igreja Batista Memorial do Recife, a nossa Convenção Batista Brasileira daqui de Pernambuco, a nossa seção de Pernambuco, aos irmãos que vão, que aceitam a Jesus aqui nesse lugar e que não desistem da fé. Irmãos que aceitam a Cristo e mesmo com perseguições continuam firmes seguindo a Jesus Cristo. E é agora com a palavra desses irmãos que eu vou deixar você nesse vídeo. Deus abençoe. Eu estava com Deus no princípio e Ele mesmo era Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada se fez. Nele se encontra a vida abundante, esta é a luz dos homens. Jesus comunica, aproxima e convive, mas a harmonia refez. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Recebi a plenitude. Eu quero dizer que o pastor Renato fala que é uma bênção e quero dizer que é muito especial para nós e que o pastor prega bem e sou muito feliz com os cultos que ele prega e nós temos que agradecer muito a Deus por eu ter escolhido meu caminho de aceitar Jesus e estou muito feliz por essa escolha que eu fiz, vou até o fim, se Deus quiser. Eu quero também agradecer a Deus pelos cultos que o irmão Renato tem feito na igreja, na congregação da igreja de Capivara. E eu tenho, na minha parte, ter me batizado lá no Recife, lá na igreja memorial. Quero agradecer que da minha parte, eu achei muito bom ter aceitado Jesus para que tenha uma salvação. Amém. Irmãos, graça e paz. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, falar um pouco da minha vida, que eu passei mais de 15 anos afastado do Evangelho. Eu morava em Recife, vim morar aqui através dos irmãos, o irmão Renato e sua esposa, e o grupo da igreja que evangelizava por aqui. Deus tocou no coração deles para trazer eles até a minha casa e graças a Deus eu voltei para o Evangelho. Não me arrependo, porque Deus é tão grande, tão misericordioso e o Senhor trouxe os irmãos de volta, trouxe eles aqui à minha casa para me levar de volta para a sua casa. E Deus tem seus planos na vida de cada um. Eu agradeço muito a Deus porque o Senhor tem usado o seu servo, o irmão Renato, sua esposa. Agradeço a Deus pela sua misericórdia que é tão grande. O Senhor trouxe de volta a mim, a minha filha e o meu filho. Hoje eu não posso dizer que eu e minha casa servem ao Senhor porque o meu esposo ainda não aceitou a Jesus. Falta um filho meu também, mas acredito que se Deus tem plano na vida dele, Deus pode transformar e salvar aquela vida. Eu agradeço a Deus por tudo, pelos milagres que Deus tem feito em minha vida, por tudo, em nome de Jesus. Graças e paz, irmãos, eu sou o irmão Jason, daqui de Capivara. Eu quero contar mais ou menos o que aconteceu com a nossa vida, né? E a transformação que Deus fez em mim e na minha família, né? Como Deus agiu. Eu era um jovem que era totalmente descompromissado com a obra de Deus. Participava dos cultos no domingo, mas não tinha um compromisso
com o Evangelho, com as coisas de Deus. E foi quando chegou o momento no qual eu conheci realmente, eu entendi realmente o que é o Evangelho. E foi quando eu falei, né, com o pastor Renato que eu queria me reafirmar, eu queria reconfirmar a minha fé. Ore pela congregação e seus 4 pontos de pregações: Barro Vermelho, Pega-Pé, Xangrande e Capivara. Mesmo em tempos difíceis, a obra missionária não pode parar. Por amor à vida em Jesus, cooperem. Gente, que maravilha! Deus continua operando seus milagres. A obra não pode parar. Contamos com a tua ajuda, orando, ofertando, falando. E se tu tem um desejo ardente no teu coração de fazer parte dessa missão, procura o teu pastor, fala sobre isso, procura alguém da tua igreja que possa te orientar de que maneira você pode se capacitar para melhor servir o nosso Senhor. Não deixe de fazer parte dessa belíssima obra. É uma obra maravilhosa. Aqueles que conhecem a Jesus têm um desejo ardente de falar sobre Ele, porque Ele transformou as nossas vidas e a gente quer compartilhar desse pão, dessa água. Esse foi o nosso momento missionário deste domingo. Eu espero que vocês passem lá na convenção. Também vou deixar aqui o Instagram da convenção e da nossa igreja para vocês saberem o que está acontecendo. Continue orando pelo pastor Renato e os 88 missionários que temos aqui em Pernambuco, amém? E coloque diante de Deus o seu coração. E de que maneira você pode continuar, para quem já continua, contribuindo para essa obra. E se você ainda não contribui, você está sendo convocado nesse momento a contribuir de alguma maneira. Eu tenho certeza que aquilo que você colocar diante do Senhor, Ele continuará realizando seus milagres. Fiquem com Deus e até o próximo domingo. Pela vida em Jesus eu coopero. Campanha de Missões Estaduais Pela Vida em Jesus Eu Coopero. Com minha igreja e com missões. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. João, capítulo 1, versículos 2 ao 4. Essa parte do culto nós chamamos de dedicação de vidas e bens. É o momento em que nós colocamos diante de Deus os motivos de gratidão e também os desafios que nós enfrentamos na nossa vida. Se você está próximo da realização do seu aniversário, nós queremos orar por você neste momento. Se você está enfrentando algum desafio, você mesmo, alguém da sua família, alguém muito querido seu, nós queremos nesse momento colocar a sua vida diante de Deus. Mas é também o momento em que nós entregamos nossos dízimos, entregamos nossas ofertas. E nesse mês, especialmente, nós estamos fazendo o levantamento de uma oferta para missões estaduais. É a oferta que serve de complemento para que a Convenção Batista de Pernambuco possa manter 88 missionários. Já passamos de 90 missionários, além de 15 seminaristas missionários, que nós ajudamos o seu sustento para que a obra de Deus possa ser realizada. Então, já que nós não estamos num culto presencial, você tem aí na tela a conta bancária da Igreja Batista em Casa Forte. Você pode fazer uma transferência online, você pode fazer um depósito bancário e nós estaremos então recebendo esses recursos e utilizaremos para missões estaduais e, se for um caso de uma oferta para o Fundo Geral, nós estaremos usando para a vida da nossa igreja. Temos recebido contribuições de pessoas de Alagoas, da Bahia, de diversos lugares da cidade do Recife que se identificam com o ministério que a Igreja Batista em Casa Forte realiza, sabe da seriedade que a sua administração tem no cuidado de fazer os investimentos, de prestar contas do investimento e por isso tem contribuído. E nós queremos aqui registrar a nossa palavra de agradecimento aos membros, aos agregados, a pessoas amigas de diversos lugares da nossa região, cidade e fora do estado de Pernambuco, que estão cooperando nesse período de pandemia com a Igreja Batista em Casa Forte. Eu quero agora consagrar esses bens ao Senhor e queremos também colocar a sua vida diante de Deus em oração.
Senhor, nós te agradecemos pela generosidade das pessoas, porque o Senhor tocou em nosso coração e nós entendemos que esta obra deve ser feita com a nossa cooperação. E por isso, ó Pai, nós te agradecemos porque nós temos podido dar o nosso dízimo, a nossa oferta, e te agradecemos pelo cuidado que a liderança da igreja tem tido para investir de maneira correta, de maneira transparente, de maneira austera esses recursos. Continua dando à igreja a sabedoria na administração dos recursos e a nós outros a generosidade para contribuir. Colocamos diante de Ti também pessoas que estão comemorando mais um ano de vida, mais um ano de batismo, um ano de formatura, um ano na sua atividade profissional, enfim, nós não sabemos. Colocamos também pessoas que estão enfrentando adversidades. Ó Senhor, colocamos agora as famílias nesse momento em torno de 100 mil famílias no nosso país, que estão tendo a experiência do luto, da dor, da tristeza, pela perda de entes queridos. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a sermos solidários, não apenas na manifestação de afeto, mas também, ó Pai, abençoando pessoas que estão ficando desempregadas diante dessa situação de pandemia, pessoas que estão vivendo momentos de adversidade. Ilumina a mente dos nossos cientistas, ó Pai, para que nós possamos ter a descoberta de uma vacina que possa mudar o curso desta história difícil, desafiadora que nós estamos vivendo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quão amáveis são os teus tabernáculos, exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Um pardal encontrou casa, a andorinha bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa. Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios valem mais que 1000. Pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e
formiga, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, teus altares, Senhor. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu ouvi 1000 histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Tu és um bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu podes dar, tu sabes tudo que eu preciso. Antes de eu falar, tu és um bom pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom pai. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és um bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Reflexão Bíblica. Convido você a abrir sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 2. Nós leremos agora os versos 12 a 14, esse texto que tem sido o texto para as nossas devocionais em nossos cultos. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao amor ou graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens,
eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Essa carta é a carta da comunhão. Essa carta começa mostrando que o que quebra a comunhão do ser humano com Deus e a comunhão entre os seres humanos é a presença do pecado. Pecado que não é aqui definido primeiramente como a quebra de costumes, como a quebra de um código de moral, ou mesmo como a quebra de um código de ética, mas pecado que é definido aqui como aquilo que quebra a comunhão entre o ser humano e Deus e entre os seres humanos. Seria, digamos assim, pecado no sentido teológico e não no sentido ético da palavra. Esse texto já nos esclareceu no primeiro capítulo que a solução para esse problema é a pessoa de Jesus Cristo. É a pessoa de Jesus Cristo que tem o poder para perdoar os nossos pecados. Portanto, não se trata de perdão de pecados como fruto de uma capacidade humana, seja de uma profunda reflexão intelectual em torno de si mesmo e do pecado. Não significa um esforço que se faz fazendo sacrifícios corporais para o perdão dos seus pecados. Não significa um ato de bondade que se faz fazendo doações a pessoas empobrecidas. Isso não tem o poder, segundo a narrativa das Escrituras, para o perdão dos nossos pecados. Mas aqui as Escrituras revelam que é a pessoa de Jesus Cristo, aquele que tem o poder para perdoar os nossos pecados. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, ele chega a colocar de maneira explícita: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. É a demonstração de que, num ato de confissão, ou seja, quando eu reconheço que sou um pecador, quando eu reconheço que trago em minha vida elementos que prejudicam a minha comunhão com Deus e a minha comunhão com o meu semelhante, eu recorro à pessoa de Jesus Cristo, que ele pode nos purificar de toda injustiça, segundo o que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas e que nós temos experimentado quando nos colocamos diante de Deus através de Jesus Cristo em oração. Então, colocadas essas questões do primeiro capítulo e também do início do capítulo 2, nós chegamos então ao momento do texto em que ele começa a caracterizar as pessoas que tiveram essa experiência com Jesus. Ele trata aqui de filhinhos, ele se refere aos pais, ele se refere aos jovens. Eu não vou me ater a essa linguagem utilizada por João nesse momento, mas eu quero me ater, por uma questão de brevidade, aos elementos que caracterizam essas pessoas que estão vivendo uma experiência nova com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, no versículo 12 do capítulo 2, nós encontramos ali que um primeiro elemento é que essas pessoas tiveram os seus pecados perdoados em nome de Jesus. É o que o texto diz: filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Nós temos que entender aqui que essa expressão nome de Jesus não era o uso mágico da expressão Jesus, ou mesmo a expressão que se tornou popular na nossa cultura pós-pentecostal, principalmente, em que se usa muito a expressão em nome de Jesus, e aí nós encontramos pessoas que brincam em uma situação que ela não gostaria que aquela situação acontecesse. Ela diz: isso não vai acontecer em nome de Jesus, né? Como se fosse abracadabra, uma palavra mágica. Não é essa a ideia, no sentido em que João usa aqui, é que os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. O nome de Jesus aqui tem a ver com
a compreensão da natureza de Jesus, o que envolve a pessoa de Jesus, a história de Jesus, o nascimento, a vida, os ensinos, a sua morte, a finalidade da vinda de Jesus, tudo que isso representa, é isso que faz com que nós possamos ter os nossos pecados perdoados. Quando ele diz, portanto, que os pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus, significa graças a tudo que a história de Jesus representa, graças a tudo que a finalidade da vinda de Jesus representa. Graças a isso, nossos pecados foram perdoados. Claro, poderíamos aprofundar um pouco mais aqui na questão teológica dos sacrifícios do Velho Testamento, de como o sacrifício de Jesus na cruz foi ressignificado a partir dos sacrifícios de animais que eram feitos em favor dos pecados, mas não é esse o nosso propósito nesse momento. A nossa ideia é trazer aqui esse primeiro elemento, que é: eles tiveram seus pecados perdoados em torno da experiência que eles tiveram com a pessoa de Jesus Cristo, conforme narrada nos evangelhos. A primeira palavra que ele destaca é essa. A segunda palavra, o segundo elemento, é que eles conheciam a Jesus. Nós encontramos isso no verso de número 13. Eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E é importante destacar aqui também que esse conhecimento não era um conhecimento, digamos, fruto de uma reflexão filosófica, uma reflexão intelectual, em que pese a importância da reflexão filosófica, da reflexão que nós exercemos na nossa vida, mas não era esse tipo de conhecimento resultante de uma reflexão filosófica. Como também não se tratava, primeiramente aqui, de um conhecimento fruto de uma reflexão teológica, ou seja, diferenciando aqui apenas do ponto de vista técnico, vamos assim dizer, a reflexão filosófica, aquela que brota da nossa reflexão abstrata, da reflexão teológica, que é aquela que brota do estudo que nós fazemos de uma revelação, no caso de nós, a revelação das Escrituras Sagradas. Então, esse conhecimento não é resultado apenas de uma reflexão das narrativas das Escrituras Sagradas. Não é aquela pessoa que conhece tudo teoricamente a respeito de Jesus com base nos estudos que faz das Escrituras. Mas aqui a palavra conhecimento, ela tem mais a ideia relacionada à palavra conhecimento quando ela é aplicada a um relacionamento conjugal no sentido de intimidade. Então, conhecer a Jesus significa uma experiência de intimidade com Jesus, de você viver uma relação de profunda amizade com a pessoa de Jesus. Ou seja, é alguém que se interessa em conhecer a pessoa de Jesus e se identificar com a vida de Jesus, se identificar com a história de Jesus. Não é apenas a ideia de você ter diante de você, por exemplo, um crucifixo onde Jesus está ali pregado, ou um quadro, um retrato de uma imagem da pessoa de Jesus. Não é nada disso. É a ideia de você aprofundar o seu conhecimento na vida, na história, nos ensinos da pessoa de Jesus e se identificar de maneira viva com essa história, encarnar na sua própria vida. É algo que você cultiva com muito carinho, é alguma coisa que faz muito bem a sua vida e faz tão bem a sua vida que a sua vida vai sendo transformada nessa relação que você mantém. Isso é o conhecimento de Jesus ao qual João se refere nessa palavra. A terceira palavra que ele utiliza aqui é que eles retinham a palavra de Deus. No verso 14, ele diz assim: filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes
e em vocês a palavra de Deus permanece. Aqui então ele toca num terceiro elemento. Em vocês a palavra de Deus permanece. Então, aqui a ideia de palavra de Deus é sempre desafiador tocar nesse assunto e procurar fazer essa diferença por conta de algumas reações que causam, mas nós já dissemos isso a respeito do texto de João, que quando ele diz, em vocês a palavra de Deus permanece, ele não está se referindo aqui no sentido técnico da palavra de Deus como as Escrituras Sagradas. Não é essa a ideia predominante aqui nesse texto. A ideia aqui é da palavra de Deus como sendo a pessoa de Jesus. Quando João escreve o seu primeiro livro, ele diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Então, João, quando se refere à palavra de Deus, ele está falando aqui na palavra encarnada e não no texto escrito. Quando nós fazemos essa distinção, nós não fazemos para desmerecer as Escrituras, até porque seria um paradoxo eu estar aqui com as Escrituras nas minhas mãos, lendo as Escrituras e desmerecer as Escrituras. Não é essa a ideia. A ideia é trazer o foco para a razão de ser das Escrituras. As Escrituras revelam a pessoa de Jesus. Jesus, conversando com os fariseus certa vez, ele diz, vocês estudam as Escrituras porque cuidam ter nelas a vida eterna. Pois bem, são elas que de mim testificam. Jesus está dizendo para eles, vocês estudam vou usar a expressão, abro aspas, Bíblia no sentido que nós conhecemos aqui, embora naquele momento ainda nós não tínhamos a Bíblia canonizada como nós temos hoje, mas Jesus estava dizendo assim, olha, vocês estudam as Escrituras. E vocês estudam as Escrituras, vocês estudam a Bíblia, porque vocês querem ter a vida eterna. Pois bem, são essas Escrituras que falam de mim. Mas, porém, contudo, vocês não aceitam essa realidade. Então, a questão que nós queremos enfatizar quando nós lemos João dizendo para os jovens, eu lhes escrevo porque em vocês a palavra de Deus permanece, é a ideia de que Jesus já está presente na vida deles. E quando nós estudamos a Bíblia, nós estudamos as Escrituras, nós estudamos porque nós queremos conhecer mais essa pessoa, a pessoa de Jesus que permanece. Então, esse é um elemento essencial. É a pessoa de Jesus permanecer na nossa vida como um elemento que revigora as nossas forças. Tanto é que ele vai dizer para os jovens, ok, jovens, vocês são fortes. Ele usa essa expressão, vocês são fortes, porque nós reconhecemos a força que há na fase de vida conhecida como juventude. Mas agora aqui ele está dizendo, vocês são fortes, sim, é verdade, mas vocês devem entender que a força de vocês não é pelo fato de vocês serem jovens fisicamente, mas porque a palavra de Deus permanece em vocês. Ou seja, vocês receberam a palavra de Deus encarnada, que é a pessoa de Jesus. E nós vamos estudar as Escrituras Sagradas, vamos estudar a Bíblia sempre, porque nós queremos conhecer mais e mais a pessoa de Jesus. E nós queremos que essa palavra encarnada, essa pessoa de Jesus, ela realmente permaneça em nós. E finalmente, o quarto e último elemento que ele diz é, e vocês venceram o maligno. É a experiência de vitória sobre o maligno. Aí nós podemos caminhar, quando nós aprofundamos a expressão o maligno, ela tem uma diversidade de possibilidades de entendimento teológico. A mais comum, claro, que é a personificação do mal, não é? Um ser espiritual que personifica o mal. Enfim, essa é a possibilidade. E eu gostaria de, sem deixar de lado essa possibilidade, pensar na ideia de que eles venceram o maligno que há dentro deles. Nós vencemos o maligno que há dentro de nós. Nós entendemos isso nas Escrituras, como quando, por exemplo, Pedro diz que nós devemos perceber o diabo, ou
diabo aí no sentido de diabolos, né? O adversário, aquele que nos divide, aquele que nos afasta, que o diabo, como nosso adversário, ele está ao nosso derredor como um leão procurando destruir a nossa vida. Essa é a experiência que nós temos do mal, do maligno, que está ali sempre mexendo com a nossa vida, querendo nos destruir. O que é que ele está dizendo? Ok, nós temos essa realidade, nós enfrentamos essa realidade, mas vocês venceram. Já é uma vitória, a vitória já está garantida. Essa vitória sobre o mal inclusive que está dentro de nós, todos nós temos dentro de nós o nosso lado mal, não é? Esse lado que está sempre aparecendo em diversas situações da nossa vida e que, se nós dermos ouvido, nós vamos ser conduzidos à destruição. Porém, o que ele está dizendo aqui é que o que marca a nossa nova vida, a nossa comunhão com Deus, é a vitória que nós alcançamos sobre o maligno ou sobre o mal. Essa vitória alcançada através da pessoa de Jesus Cristo. O texto, portanto, e eu termino aqui essa reflexão, está nos ensinando a importância de nós aceitarmos o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus, ou no nome de Jesus. Segundo, a importância de nós conhecermos e continuarmos conhecendo a pessoa de Jesus. Aí eu posso até lembrar a expressão do profeta no Velho Testamento, que diz que nós devemos conhecer e continuar conhecendo a Deus. Essa é a mesma ideia de conhecer e continuar conhecendo. Isso é que caracteriza a nossa vida, de caminhar com Jesus como alguém que é vencedor, que venceu o mal, que pode vencer o mal pela presença de Jesus. E eu inverti aqui, coloquei como por último, reter Jesus, ou retendo Jesus, como a palavra de Deus em nossas vidas. Esses 4 elementos: aceitar o perdão, conhecer a pessoa de Jesus, reter Jesus como palavra de Deus no nosso coração e caminhar com Jesus para que nós continuemos sendo vencedores sobre o mal na nossa vida. Vamos pensar um pouco a respeito disso. Quero convidar você a voltar a ler esse texto com mais calma, porque é um texto muito importante para nós, especialmente em momentos de adversidade como aqueles que nós temos vivido nestes dias. Que tua vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia leve no teu lar, até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos, que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te